para você que nos assiste e nos ouve. Hoje é o 12º episódio do Praticar Conecta, o último da temporada de 2022. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade sobre a trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Neste programa, apresentamos o Praticar, grupo de pesquisa do IFMG Campus Betim, que realiza o programa Praticar Conecta. Eles são, ou nós somos, um grupo de pesquisa e, por que não, de ensino e extensão também, cujos membros atuam em sub-áreas distintas, mas que se unem dentro do contexto da área da automação e controle. Se apresentam neste episódio para divulgação dos trabalhos, linhas de pesquisa e projetos futuros, que precisarão de novos estudantes, parceiros e recursos. Fala aí, Grupo Praticar. Opa, salve pessoal, como é que vai? Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá, pessoal. Vamos começar aí o último episódio da primeira temporada do Praticar Conecta. Vida longa ao Praticar Conecta. Então, gente, conta um pouquinho aí de vocês, de onde vocês vêm, a infância, a família de vocês. Bom, eu sou nascido em Belo Horizonte, né? Então, aí eu fiz minha trajetória em Belo Horizonte, minha trajetória tanto acadêmica, profissional, pessoal, né? Fiz curso técnico, fiz graduação, engenharia de controle de automação, depois pós-graduação, mestrado, doutorado, tive uma experiência na indústria e foi tudo por aqui, comendo pão de queijo mesmo, né? Eu trabalhei por 7 anos aí na indústria. E depois eu fui para a vida de professor barra pesquisador, né? Que a gente começou aqui no IFMG. Então, esse é um pequeno resumo. E você, Michele Mendes? Bom, eu sou bastante nômade, já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Mas eu nasci em São Paulo e lá vivi até uma parte da minha adolescência. Depois eu mudei para o interior de Minas, uma cidade chamada Pitangui, uma cidade de 20 alguma coisa mil habitantes, no máximo 30, e que fiz, né, o restante do ensino fundamental, ensino médio lá. E aí depois eu comecei a trabalhar lá e depois vim para Belo Horizonte para fazer cursinho e fiz 6 meses de cursinho, fiz vestibular na UFMG, passei em engenharia de controle de automação. E aí, por Belo Horizonte eu fiquei, né, durante a graduação, fiz mestrado em engenharia elétrica e depois comecei a trabalhar, né, lecionar. Durante o mestrado que eu descobri a minha paixão por lecionar e fiz concurso para o IFMG Campus Betim, só que na época eu fiquei em terceiro lugar e esperando ser chamada, acabei sendo chamada para o campus de Formiga. Então eu fui para Formiga, morei lá por uns 2 anos e depois eu fiz novamente concurso para o campus Betim e vim para cá e estou aqui até agora. Bom, eu sou nascido na cidade de Betim, também morador dessa cidade aqui, a maior parte da minha vida. Houve uma etapa ali ao longo de uns 10 anos, mais ou menos, que eu morei numa cidade praticamente vizinha aqui, que é Mateus Leme, quando meu pai trabalhava na Brahma, que hoje é a Ambev, né? Então eu vou para essa cidade, para Mateus Leme, aos 2 anos e volto ali aos 13 anos, mais ou menos. E de lá para cá, sempre morando em Betim, né? A única etapa que eu trabalhei fora daqui também, eu trabalhei no escritório, no Barreiro, na Metaltex, em que eu viajava, mas era o interior de Minas, assim. Então, realmente, minha atividade acadêmica e profissional, quase toda, morando na cidade de Betim mesmo, por aqui, né? Sou engenheiro eletricista, fiz especialização em automação, mestrado em engenharia elétrica na parte de qualidade de energia e doutorado também em engenharia elétrica, já na parte de controle de conversores, né? Então, moro aqui perto dos meus pais, né?
sogra, sogro, todo mundo por aqui, então sou bem enraizado na cidade de Betim e, felizmente, nós temos o Campo Betim, essa possibilidade de trabalhar por perto. E é enraizado mesmo, né? Que não é incomum a gente em sala de aula, você é de Betim, você é filho do fulano, aí o Reginaldo conhece a família toda das pessoas. É mesmo, é mesmo. Isso é, assim, já Vizinho de não sei quem. teve uma situação que eu dei aula para Ana Laura, que vocês devem lembrar, acho que ela formou no terceiro ano passado, do ensino integrado, e aí já tinha dado aula para o pai dela na Faculdade de Pitágoras no ano de 2010, 2011, mais ou menos. Então, foi o primeiro caso em que eu dei aula para a filha e para o pai, assim, né? Aconteceu agora também no Energife, que tem um casal lá, que é o Diego e a... Nossa, esqueci o nome. A Vivian, a esposa dele. O filho deles é aluno nosso do integrado, mas aí já é da mecânica, né? Mas, assim, é isso que o Leandro falou mesmo, né? A gente vai conhecendo as pessoas de tanto conviver por aqui. E teve o Pedro, né, também. Pedro Henrique, seu vizinho. Ah, verdade, Pedro Henrique Alves, né? Pedro Henrique Alves Souza, ele é meu vizinho até hoje, né? Então, a gente vai encontrando. Se eu vou numa festa em Betim, você vai encontrando um aluno, né? Pai de aluno, todo mundo. Ai, ai. E, Leandro, assim, como surgiu a ideia de criar o Grupo Praticar? Bom, eu iniciei aqui, eu entrei no IFMG Betim assim, em 2013, final de 2013, né? Acho que o Reginaldo já estava por aqui, a Michelle e o Virgil chegaram logo depois, né? E assim que eu entrei, que a gente começou a conversar, a gente somos todos da mesma área, né? A gente já fomos aglutinando interesses, né? Então, a gente já foi desenhando ali, costurando projetos em comum, né? Eu lembro que a gente fez um primeiro projeto ali em 2014, em parceria com uma empresa de automação residencial, aí tinha a Michelle, tinha o Vigil, no mesmo projeto. O Reginaldo estava super atarefado lá, coordenando um tanto de curso e ajudando a estruturar o curso, né? Mas a gente trocava ideia também e conversava muito questão de laboratório e tudo. E essa sinergia foi se montando assim. Eu lembro que a Michelle e o Virgil também, né, participaram de um outro projeto aqui que eu não participei, que é com a professora Flávia, que hoje é coordenadora de pesquisa do IFMG, né, também em parceria com outra empresa, todos os projetos de pesquisa aplicada. E isso no início do curso, quando a gente só tinha aluno de primeiro período, né? Quando a escola nem tinha infraestrutura direito, né? A gente estava num prédio que não foi definitivo, que não era, enfim, os nossos laboratórios ainda estavam se estruturando, a gente estava brigando para montar laboratório e etc. E assim a gente foi costurando em projetos de pesquisa, depois vieram projetos integradores. Então, só para dizer que antes do nome Praticar, vieram esses projetos, né, que ajudou a gente a criar essa sinergia. Mesmo assim, a gente veio de formações diferentes, né? A professora Michelle tem bastante experiência em robótica móvel, né? O professor Reginaldo, ele falou de controle de conversores, eletrônica de potência, acionamentos, né? Eu já sou mais voltado ali para a área de dinâmica, sistemas dinâmicos, controle de sistemas dinâmicos, dinâmica não linear. O professor Vigil tem bastante experiência com software, com redes de sensores sem fio e redes também. Redes ele entende pra caramba de redes de computadores, né? Então a gente foi aglutinando interesse, né? Mesmo sendo de áreas, sub-áreas diferentes, como você falou na introdução. Aí até que chegou em 2019 que a gente falou assim, não, peraí, vamos juntar aqui e formalizar essa parceria que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, né? Aí tiveram vários projetos ao longo desses anos, né? Não só esses do início, né? Mas de lá para cá vieram vários, né? Teve projeto de manipulador robótico, teve projetos também, eu não vou saber falar todos aqui, eu posso estar cometendo alguma injustiça, né? Mas vocês me ajudem a falar, né? Mas tiveram projetos ali de sensores de IoT com o professor Vigil. O professor Reginaldo já fez vários projetos na escola, inclusive aquele depois você fala aquele que ajudou no laboratório de química, teve outro projeto lá de reuso.
rios de água. Eram rios de água para os destiladores do laboratório de química, né? A gente conseguiu provar lá que você podia reutilizar a água mais de 10 vezes, ela ainda tinha uma condição ali de dureza que era suficiente para destilar com uma boa eficiência, acima de 80 e tantos %, né? Infelizmente, como a automação de baixo custo não tinha a confiabilidade que a gente gostaria, então a gente não deixou funcionando assim para o longo prazo, mas foi uma experiência bastante interessante também. Teve também os projetos com drones, né, Leandro? Verdade. Os projetos lá para montar um drone ou fazer planta didática, né? Alguns projetos foram nesse viés de tentar estruturar laboratório, mas só para dizer o seguinte, que essa parceria vem de muito antes, né? E envolvendo sempre ensino também, projetos integradores. Emily, você está aqui, né? Você fez, a Emily é uma estudante aqui que fez o curso técnico em automação aqui no IFMG, então ela também participou, né, desse mundo aí de projeto de integração de disciplinas também, né? E surgiu por aí. Então, na verdade, sim, você falar quando começou, eu diria ali mais ou menos por 2014, 2015, né? Mas formalmente, no papel, assim, que a gente juntou, não, peraí, vamos estruturar isso aqui melhor, foi ali para 2019. E quem que deu o nome de Praticar? Eu vou dizer que eu não sei nem falar o que é praticar. Se eu começar aqui, praticar é pesquisa aplicada em... Vou gaguejar. Errou. Isso aí foi uma discussão, assim, ampla. A gente ficou... Na época, eu e o Leandro, a gente era coordenador de curso, então a gente ficava lá na sala de coordenação, quebrando bastante a cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de palavras cruzadas. Aí a gente ficava, não, tem que ser uma sigla, vamos pensar que todas as coisas que a gente faz, tentar reunir as letras, né? E aí a gente foi quebrando a cabeça, a gente viu, tem controle, automação e robótica, tem tecnologia da informação. Aí a gente foi juntando, a gente já tinha o TICAR, né? TI, controle, automação e robótica, CAR. Aí a gente foi quebrando a cabeça, vamos colocar então praticar. E esse então vai ser de pesquisa prática, porque o foco, né, do nosso grupo é de pesquisa aplicada, né? Então o do praticar é de pesquisa prática em tecnologia da informação, controle, automação e robótica. E sobre as áreas de interesse, eu queria saber de cada um. Bom, área de interesse, deixa eu começar aqui falando. Eu tenho bastante, assim, eu tenho bastante interesse em sistemas dinâmicos de forma geral. Só que sistemas dinâmicos, por si só, são sistemas que são descritos por equações diferenciais, né? Mas a gente consegue usar esse conhecimento de sistemas dinâmicos para analisar dados, né? Então, se eu for falar um termo aqui mais conhecido aqui para as minhas áreas de interesse, seria alguma coisa do tipo data science ou controle de sistemas dinâmicos ou talvez modelagem, mas também passa um pouquinho também por sensores virtuais, fusão sensorial, etc., né? Então, as minhas áreas de interesse, onde eu consigo contribuir mais, são mais nessas áreas, né? Sistemas, principalmente não lineares, controle de sistemas e etc. E, Michele, quais são suas áreas de interesse? Então, eu gosto muito da área de educação de maneira geral, então eu busco levar sempre as minhas pesquisas também para a área de ensino, né? Então, já tive projetos de ensino, projetos de extensão, e projetos de pesquisa, inclusive, para construir plantas didáticas, né? Módulos didáticos, para aplicar dentro dos laboratórios, nas aulas. Mas principalmente a minha área de interesse, minhas áreas de interesse principais são automação de processos, então a programação de CLP, desenvolvimento de supervisórios, redes industriais e a parte robótica, né? Também tanto a robótica de manipuladores quanto a robótica móvel são áreas em que eu pesquiso mais e aplico bastante os projetos, né? E você, Reginaldo? Bom, eu, muito em função também do meu doutorado, né, que foi onde eu me aprofundei na parte de controle de conversores, gostei disso e a gente segue tendo projeto na área de controle de conversores até hoje. No momento que a gente for falar sobre os projetos do ano 2022, né, vou detalhar um pouco mais, mas é controle de conversor aplicado em geração distribuída, em geral.
né? Depois, também gosto da área de qualidade de energia, né? Detecção seletiva de harmônicos, filtros ativos, né? Que aí tem ali uma pegada que é a parte do algoritmo para detecção do harmônico e para compensação. Aí tem um conversor no meio, né? Que também aí é eletrônica de potência, né? Embarcada ali. Então, esse seria a segunda linha ali de interesse. Geração fotovoltaica também é uma coisa ali que nos últimos anos eu acabei que fui entrar um pouco nesse mundo e gostei, né? A parte de operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos e na parte de automação também, né? Industrial, certamente, principalmente porque é quase que o principal elo de ligação entre o Grupo Praticar. Então, a automação industrial certamente é uma área de interesse. E fazendo assim, um balanço do ano de 2022, quais foram os principais alcances, publicações, participações em eventos, premiações, projetos em andamento, assim que aconteceu? Eita, esse aí vai ser. A gente vai ter que lembrar direitinho aqui, né? Porque fazer o balanço de um ano não é fácil, não, mas a gente vai se ajudando aqui para tentar lembrar, né? Tivemos o projeto de construção de um drone aqui na escola, né? Um drone que a gente tem que. A gente chegou a construir o drone, ele está lá, está faltando ajustar os controladores, então tem mais caminho aí a seguir para o drone que a gente montou, com vistas à aplicação em competições, né? Temos, sobre o projeto de 2022 também, tem um projeto que eu faço junto com 2 alunos, com o professor Aguirre da UFMG, o professor Everton do Cefet e um pesquisador lá da Universidade de Luxemburgo, que na verdade está nos Estados Unidos agora, que é o Arthur Montanari, que a gente faz projeto de osciladores eletrônicos. Então, a gente faz projetos eletrônicos de osciladores para estudar controle de redes dinâmicas. Aí, mais projetos, vamos começar a falar dos projetos, né? Que depois a gente fala das publicações e premiações, né? E temos o projeto do controle de conversores, que eu vou deixar para o Reginaldo falar desse projeto de controle de conversores, que você é mais capacitado para isso. Tá? Bom, eu não sei se o Leandro está sabendo menos ou mais do que eu já, porque ele foi estudando aí o assunto que era o assunto principal da minha tese, que era a modelagem de conversores no contexto da geração distribuída, né? E aí deu contribuições fantásticas aí na parte de análise de estabilidade, então foi uma parceria muito interessante. Ele selecionou um aluno muito bom, que é o aluno Gustavo Oliveira, e aí, a partir do ponto em que eu tinha entregue a minha tese de doutorado, em que a gente já tinha um modelo modular para conseguir entender, né, o comportamento dinâmico de pelo menos 2 dos conversores de geração distribuída, que era um conversor baseado em Drup e o Syncroverter. Então, a partir desses resultados, o Gustavo conseguiu avançar integrando esses conversores numa microrrede maior, né? Então, agora ele já conseguia fazer, dentro desse primeiro projeto de modelagem, a simulação da condição de funcionamento com vários conversores conectados à rede de distribuição, e aí foi, então, uma expansão dos resultados que eu tinha obtido na tese. Foi uma expansão tão interessante que a gente conseguiu um artigo no CBA, que é o Congresso Brasileiro de Automática. Esse artigo teve como resultado a obtenção do resultado de melhor artigo de graduação do CBA, né? Uma premiação que a gente nem esperava por isso, a gente ficou super satisfeito pelo reconhecimento e realmente houve um avanço muito interessante a partir do momento que o Gustavo e o Leandro entram nesse trabalho e a gente consegue essa publicação. Bom, então, continuando aqui os projetos que eu participei, tem também um projeto que é continuidade desse primeiro que eu citei, né? É um segundo projeto, mas
ele tem um link muito grande, que a gente abordou a inexistência de um modelo que fosse modular para conversores seguidores de rede, que são praticamente os conversores mais utilizados na geração distribuída e, por que não, também nas micro-redes. Então, não existia a modelagem desse conversor, a gente se propôs a fazer isso e hoje nós já temos um modelo que pode ser incorporado no outro modelo anterior, né? E agora a gente consegue, então, verificar e fazer a análise de estabilidade de conversores baseado em Drup, Syncroverter, conversores seguidores de rede, tudo isso conectado a uma rede principal ou trabalhando de forma isolada. Então, esse foi um trabalho que a partir dele é que o Gustavo Oliveira, que é o aluno que participou do primeiro também, desenvolveu o seu TCC. Então, a partir desse projeto, a gente mandou o texto para uma premiação que era o Prêmio Ampere de Sustentabilidade. A gente achava que fazia sentido, porque toda essa parte de geração distribuída e micro-redes tem uma pegada sustentável, e aí esse trabalho obteve como resultado o terceiro lugar nesse Prêmio Ampere, que é a Associação do Médio Paraupeba dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos, né? Então, foi também um reconhecimento muito interessante que a gente teve. E agora, mais para o final do ano também, estou trabalhando num projeto experimental de uma bobina de Tesla de estado sólido com o aluno Rian, um aluno que sabe muito de eletrônica e certamente ele já tinha assim, muita coisa de como fazer. Acredito que vai dar um resultado muito interessante. A aplicação é uma aplicação educacional mesmo, a gente conseguir usar o inversor para controlar a bobina de Tesla e, a partir disso, poder ser usado tanto nas aulas de eletrônica, de acionamentos e até de física, né? Pensando que a gente está controlando uma bobina de Tesla, que é algo ali que é estudado também nas aulas de física. Bom, esse ano de 2022 foi um ano que eu dei uma desacelerada, então eu entrei com o pé um pouco no freio, porque nos trabalhos de desenvolvimento, né, de pesquisa e tudo mais, nos projetos, porque foi o meu primeiro ano pós-licença maternidade, então ainda estou numa fase meio de adaptação, né? Então, para o ano que vem, eu acho que vou ser um pouco mais ousada, mas esse ano eu trabalhei mais com colaboração, então eu já colaborava no projeto do drone, né, com parceria com o Leandro, e eu colaboro também em 2 outros projetos, além do Praticar Conecta, né, que a gente acabou de esquecer de mencionar, né, esse projeto bacana de extensão. Eu colaboro em 2 outros projetos em parceria com outras áreas, que é o projeto com a biologia, a professora Ligiane e a professora Marcela, aqui do Campus Betim, que é sobre morcegos, né? Então, a minha parte do projeto é fazer, né, construir, a gente vai desenvolver um robô que implemente o comportamento dos morcegos de utilização das ondas ultrassônicas para se localizar no ambiente, se orientar, né? Tem também um projeto em parceria com o Campus Formiga, o Grupo GSE, com o professor Gustavo Lobato e o professor Mário, que é a utilização de state charts para modelagem de sistemas, utilizando o MATLAB. E, além disso, também eu coordeno os projetos integradores do terceiro ano, e nesse ano a gente deu um passinho a mais, que é o desenvolvimento de projetos integradores também para o primeiro ano, em parceria, do terceiro ano em parceria com todo o Praticar, né? Todos os professores do Praticar estão envolvidos, e o do primeiro ano foi em parceria com o professor Virgil e os professores de informática, a professora Flávia, Arthur e Maurício, e a gente desenvolveu robôs móveis com o intuito de praticar programação e também os conhecimentos em robótica. Deixa eu só comentar aqui também, né? Para cada 1 hora que eu trabalhei, que a Michelle ficou trabalhando 2 horas nos bastidores aí, Michelle e a Emily, né? na produção e edição desses vídeos, né? Mas também, só destacar aqui uma coisa que acho que todos nós fizemos, né? Que é participar também de prospecções aí junto ao Polo de Inovação do IFMG, né? Muitas vezes é um trabalho que a gente vai lá, conversa com um possível parceiro, né, na indústria, então
você que está assistindo esse conteúdo aqui, né, e está na indústria buscando parceria para a inovação, querendo fazer um produto que não está na prateleira, precisando de algum desenvolvimento tecnológico, né, a gente faz isso, a gente tem esse trabalho de prospecção, vai lá, conversa, vê o que é escopo, o que dá para fazer, o que não dá, e etc. A gente não pode divulgar, né, mas tivemos vários trabalhos desse ao longo do ano aí também, nesse projeto. E deixa eu só comentar de um artigo que saiu essa semana, que eu fiquei muito feliz, que é lá do projeto lá de sistemas não lineares, né, que é observabilidade funcional e reconstrução de subespaço para sistemas não lineares. A gente publicou essa semana aqui, que saiu lá na PRR, foi bastante legal. Parabéns, Leandro. Eu fui avisado pelo ResearchGate, eu não estava sabendo também, até que eu recebi uma notificação do ResearchGate. Parabéns aí pelo artigo. Eu colaborei, na verdade, né? Eu sou o segundo autor, né? Mas a gente ajudou a fazer as provas matemáticas lá, foi bastante divertido fazer. E também os trabalhos do professor Virgil, né? Também membro aqui do Grupo Praticar. Ele participou, ele montou, né, um grupo de estudos em tecnologias, né? Esse é um trabalho que ele reúne diversos estudantes para estudar temas variados, né? O Virgil, ele tem esse perfil, né? Ele consegue entender bem de diversas áreas, né? Ainda mais o pessoal, até questão da informática, como a informática também está entrando em tudo quanto é área, né? Não só na automação, mas a tecnologia da informação está em todos os lugares. O Vigil tem esse perfil, assim, né? E ele faz grupos de estudos com os estudantes para mapear, aprender sobre outras diversas tecnologias, diversas técnicas. Ele orientou vários TCCs de cabeça, que eu estou lembrando do TCC, um TCC que está em andamento, do Rodrigo, interessantíssimo, né, de inteligência artificial, de identificar fazer uma contagem automática, né, num sistema de agricultura, bastante interessante. Teve a defesa de um outro TCC sobre supervisório. Que é do Alberto, ele vai te ajudar aí. Esse foi o desenvolvimento de sistema supervisório para a indústria de petróleo, né? E lembro que para o primeiro semestre também teve a defesa de TCC orientada pelo Vigil, que é da Stephanie Isabelle, que o assunto era um chatbot para uma aplicação comercial, né? Então, estou lembrando aí também dessa aí. Foi mó legal esse chatbot, eu até interagi com ela, andei perguntando algumas coisas, respondeu, funcionou legal. E ele desenvolve também trabalhos com o professor Hélio Simonetti, aqui do IFMG Campus Betim, na área de otimização topológica, né? O Vigil entra ajudando aí nesse projeto, interagindo junto com o Hélio. Ele tinha um projeto, eu confesso que eu não sei se está rodando ainda, se não estiver rodando, fechou recentemente, o projeto que era apoiado pela FAPEMIG aí, com apoio financeiro e também de bolsistas. Enfim, que apresentou trabalhos aí em congresso e também um trabalho em revista aí na área de otimização topológica também, né? Então, esses são alguns dos trabalhos aqui. O Virgil, a gente vai prometer que no final do próximo ano ele vai estar aqui para contar pessoalmente para a gente. Esse é um pouco do que eu consigo falar. Legal. E assim, quais são os planos do Projeto Praticar para o ano de 2023? Bom, para 2023, eu preciso dar continuidade no projeto da bobina de Tesla, com o aluno Rian, né? Ainda tem bastante coisa para fazer. É um projeto que vai ter como resultado o hardware, né? O software rodando aquele hardware, ou seja, um protótipo completo, né? A gente trabalha com tensões e correntes lá significativas. Então, do ponto de vista tanto da eletrônica de potência quanto do controle, vai dar pano para manga ainda. Então, esse projeto vai adentrar em 2023 e deve se encerrar ali até o meio do ano, mais ou menos, né? Pretendo participar da segunda temporada do Praticar Conecta, a parte de extensão, com certeza. Vou ter um desafio muito grande, vamos ter, né, Leandro? Para dar continuidade nesse trabalho de controle de conversores, a gente conseguir um estudante ali que tenha, não vou dizer todo o brilhantismo do Gustavo de Oliveira, mas que realmente consiga se apropriar daquilo que foi feito. E aí vamos ter o esforço grande aí de dar continuidade a esse trabalho, que ainda tem mais oportunidade de trabalhos futuros, né? Além disso, eu tenho uma expectativa ali
muito boa de poder colaborar em outros trabalhos com colegas que eu ainda não interagi tão de perto do ponto de vista da pesquisa, né? Por exemplo, com a Michelle, desenvolvi um trabalho com a Michelle, né? Esse ano foi um ano de fazer várias coisas junto com o Leandro. Então, a minha entrada no grupo Praticar, assim, tem uma dose também um pouco homeopática, porque eu atualmente estou como coordenador de curso do curso de Engenharia de Controle e Automação. Isso demanda também um tempo bastante significativo. Existe uma tendência que em 2023 eu ainda esteja como coordenador, pelo menos até o final daquele ano, então não quero subir demais o sarrafo, não. As metas, em princípio, são essas, e é claro, né, aberto a possibilidades aí. Se me chamarem para alguma coisa, eu entender que minha participação vai contribuir de alguma maneira, por que não? Bom, nesse ano de 2023 eu pretendo dar continuidade para alguns projetos, né, que eu já venha desenvolvendo, como o dos morcegos, que continua no próximo ano, de State Charts também continua no próximo ano. Pretendo continuar no projeto de extensão do Praticar Conecta. Aí um projeto também importante que eu esqueci de mencionar anteriormente é a orientação, né? Que eu estou tendo a honra de orientar a Emily no TCC dela. Então, continuidade também, né? No próximo ano. Além disso, eu devo voltar com a pandemia e gestação e etc. Eu dei uma pausa no projeto de ensino, né? Que eu tinha de preparação dos estudantes do ensino técnico para a participação na Olimpíada Brasileira de Robótica. Esse projeto também volta em 2023, então a gente vai ter competidores saindo daqui do campus no próximo ano, se Deus quiser. Além disso, o professor Vigil, ele vai desenvolver um projeto de extensão que provavelmente será batizado de Pulo do Gato, novidades em breve. Ele vem para contar para a gente, né, como que é esse projeto e que eu pretendo colaborar com ele também. 2023 promete, está cheio de projetos aí pela frente, né? Vou colaborar com o projeto do professor Reginaldo também, de modelagem de pequenos sinais e conversores. Temos esse desafio aí, que é um desafio que a gente sempre vai ter, né? Que é a passagem do bastão, né? Para quem deixou o projeto, para quem vem, né? Então, esse é um desafio interessante que a gente tem que lidar com ele, né? Na academia. Para 2023, o que eu pretendo mais também é continuar o projeto lá de osciladores, rede de osciladores eletrônicos, né? É um projeto com duração de 2 anos, então a gente fez aí o primeiro ano. A gente tem bastante ainda para fazer para o próximo ano, né? Para a construção dos circuitos e a implementação de técnicas que a gente desenvolveu na teoria, mas não tem resultado experimental que a gente vai tentar obter. Tem a continuação do projeto do Doni, que a gente ainda não conseguiu formatar direito como que vai ser essa continuação, mas que a gente pode fazer para o próximo ano. Eu estou interagindo também com o professor da mecânica, o professor visitante, o professor Felipe, inclusive fez a qualificação de doutorado agora há pouco, né? Ele trabalha com séries temporais, né? Tem um trabalho interessantíssimo em séries temporais, e é um assunto que eu me interesso bastante, né? Está naquela gama de sistemas lá que sistemas dinâmicos pode ajudar a explicar, ajudar a entender um pouco melhor, né? E aí, no mais, são esses, né? Além do projeto de pesquisa, né? Além do projeto de extensão Praticar Conecta, o que a gente vai continuar para o ano que vem. E no mais aqui tentar ir aumentando essa sinergia do grupo aí e também fazer parcerias aí com o público externo, né? Público externo, entenda-se não só outros grupos de pesquisa, indústria, setor produtivo, pode ser a sociedade como um todo, né? A gente também tem alguns cursos aí para alguns conteúdos assim de ensino mesmo, de capacitação para oferecer também. Acho que por resumo é isso. E aproveitando aqui, então, que você já contou a novidade de que ano que vem a gente continua com o Praticar Conecta, vai ter alguma novidade? Opa, tem novidade na área aí, né? Então, a gente está anunciando aqui, né? A gente já tem uma parceria do grupo Praticar, do IFMG Betim,
com o grupo de pesquisa GSE, Grupo de Soluções em Engenharia, do IFMG Campus Formiga, né? Que tem o Gustavo Lobato lá como líder do grupo. E na próxima temporada a gente vai contar com a participação ativa, né, de membros aí do GSE para as nossas entrevistas aqui, né, para ajudar estudantes aqui, né, a gente vai naquela linha das entrevistas anteriores, né, que a gente foi expandindo aqui, né, com a Brenda, que a gente chamou a Brenda, uma engenheira ambiental, né, expandindo o conteúdo aqui desse canal para outras engenharia, para outros profissionais que está nesse grande universo da engenharia, né? Esse universo da engenharia é muito grande, gigantesco, né? E essas experiências de outras pessoas, de outros grupos, pode ajudar bastante aí, não só para o crescimento de quem nos ouve, mas para a gente mesmo, né? Foi um aprendizado danado aqui, fazer esse Praticar Conecta aqui nesse primeiro ano. Então, já vem aí a parceria com o GSE, né, com o GSE de Campus Formiga aí, para ajudar a gente a trazer mais convidados interessantes, a fazer perguntas também, trazer outras pessoas para fazer perguntas aqui, ter um bate-papo mais interessante também. Agora, fugindo um pouco dessa parte de projeto, conta um pouquinho sobre a vida pessoal de vocês. O que vocês têm de hobby? O que vocês costumam fazer nos finais de semana? Bom, eu no final de semana, eu sou bem família, então no final de semana eu costumo me reunir com a minha família, que não é muito grande, mas principalmente agora, depois que eu fui mãe, e a minha irmã recentemente também, ela teve um casalzinho de gêmeos, a coisa mais fofa do mundo, então nos finais de semana a gente costuma se reunir e divertir com a criançada, né? Mas fora isso também eu gosto muito de assistir filme, assistir séries, sou uma pessoa bem caseira, também gosto de reunir com os amigos, né, com a família para conversar, comer alguma coisa, essas coisas, mais caseira mesmo. Bom, eu nos finais de semana já tenho um hábito com a minha esposa que nós gostamos das experiências gastronômicas, né? A gente gosta de comer mesmo e de curtir um bar diferente, um restaurante diferente, então aqui na cidade de Betim, para quem mora aqui há muitos anos, né, sabe que a gente passou por muito tempo sem ter uma variedade grande de estabelecimentos, aí a cidade cresceu. Hoje, praticamente, você tem um circuito gastronômico que é quase todo ali na Rua do Rosário, né, em que você pode ali, você tem pelo menos umas 20 opções de bares e restaurantes interessantes. Então, já vou deixar aqui minhas dicas gastronômicas, né? Tem o Duarte Comedoria, que é muito bom, tem a Casa Ibirá, tem o Garnion, que é super interessante, e esses três foram ganhadores ali em primeiro, segundo, terceiro lugar do Betiquim de 2022, do evento da cidade. Então, já passei nesses lugares com a minha esposa, provando o prato deles do ano de 2022, do Betiquim, e recomendo altamente, né? Só que a gente tem criança também, a gente tem a Sofia de 5 anos, então nosso negócio é chegar cedo, se o lugar abre 7 horas, nós estamos quase que batendo na porta para ser os primeiros a entrar, para chegar naquele horário tranquilo, põe a Sofia para colorir ali, vai provando alguma coisa, degustando, e eu diria que é o principal hobby, né? Fora isso, eu não diria que eu jogo videogame, né? Eu jogo Fórmula 1 no videogame só, ninguém joga tantos jogos, gosto bastante dessa parte de automobilismo, né? Assisto Fórmula 1 desde criança, ponho o relógio para despertar até hoje nas corridas da Austrália, Japão, né? As corridas da madrugada, acho que os principais hobbies são esses. Fala, Leandro. É daqueles que chorou quando o Senna se foi, né, cara? Ah, com certeza. Nossa, é daqueles que chorou quando, no ano passado, eu estava em Interlagos, o Hamilton ganhou a corrida depois de ter largado lá para trás e carregou a bandeira do Brasil, assim, em homenagem ao Ayrton Senna, né? E nessa hora, eu dei as costas para a arquibancada e fui lá para trás e falei, eu não quero ser aquele cara que aparece chorando na transmissão, sabe? Assim, eu não quero ser o chorão da transmissão. Foi emocionante. Que isso, muito emocionante. Meu hobby, assim, eu também sou bastante caseiro, né? Tenho um filho de 3 anos e uma menina de quase 1 ano de idade. Então, com a criançada, o fim de semana tá plenamente completo.
E também eu gosto de praticar também esporte, né? Até para descarregar a energia, assim, né? Então, jogo lá, não jogo bem não, né? Mas jogo tênis, jogo futebol, tento jogar essas coisas aí, né? Até participar de competição, geralmente eu saio na primeira ou na segunda rodada, mas eu gosto, eu preciso disso, né? Para sobreviver. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei, Emily, como estudante, o que você faz aí na hora vaga, né? Porque o curso de vocês não é fácil não, hein? Quanto tempo que sobra por semana, hein? Estudante Na hora trabalhadora, vaga, né? não vale, Inclusive. é verdade. E não vale falar que é TCC que eu faço no vaga, né? Estudante trabalhadora e voluntária do Praticar Conecta. Sim, eu também sou voluntária do projeto Astrocultura. Aí. Só trabalho de graça. Mas, assim, eu costumo ler, ver desenho, gosto muito de ver desenho, adoro, o povo acha que eu até sou criança. Vem no cinema, eu gosto muito também, e viajar para ver a família. Aqui em casa a gente sempre faz bagunça, mas a gente também visita muito a família lá de Paraupeba. Ô, Emily, já que eu dei uma dica gastronômica, dá uma dica de desenho aí, já que nós todos temos criança, e eu também, para dizer a verdade, assisto desenho gostando junto com ela, minha esposa gosta também. Então dá sua dica aí de desenho para Também as amo férias. desenho. Ai, gente, eu assisto assim. Teve um último que eu vi que chama Sorte, que é de uma menininha que tem um gatinho preto. Ele é muito bom, a animação é muito legal. Eu acho que vale muito a pena assistir. Vou anotar, muito obrigado. Gostei. Eu vou anotar também. Eu adoro desenho, anime, gosto muito. Então, para fechar aqui, vamos de perguntas rápidas. Leandro, começa aí pra gente. Deixa eu perguntar aí para vocês, pesquisa básica ou pesquisa aplicada? Reginaldo. Pesquisa aplicada, Michele? Aplicada sempre. Emily? Aplicada também. Eu que fiz a pergunta, eu vou ficar em cima do muro aqui, que eu adoro as duas coisas, mas aplicado aquele gostinho do negócio se mexendo, o negócio funcionando, eu acho que tem seu lugar. E, Michele, quando o Leandro terminar, já vai para você, depois para mim, depois para Emily, nessa sequência aqui, tá? Pode ser. Beleza. Bom, e a gente, já que a gente está em clima natalino aí, a Emily já trouxe o chapeuzinho do Papai Noel, quase férias, né? Eu quero saber da férias de vocês. As férias vão ser uma férias digital ou analógica? Você vai passar as férias conectada a conteúdos digitais, jogos digitais ou qualquer coisa, redes sociais, né? Ou é melhor passar sem celular, mais curtindo a natureza ou qualquer outra coisa, fazendo esporte? Digital ou analógico? Michele, agora. Bom, a maior parte das férias, né, o maior período vai ser digital, porque é o tempo que a gente fica em casa descansando, então acaba que vai ser para atualizar as séries, os filmes, né? Não sou muito de redes sociais, não sou tão instagreira e nem outras redes, mas vai ter um período para desconectar. Da minha parte, a minha esposa está trabalhando nessas férias, né? Então, a gente não conseguiu conciliar férias, porque ela voltou em julho, né? As atividades profissionais dela. Mas a minha preferência não é por digital, sem dúvida é por férias analógicas, viu, Leandro? Você poder ir para algum lugar, de preferência que o telefone nem pega muito bem, você vai para o hotel, deixa o telefone trancado dentro daqueles cofres, sabe? Que tem com 4 númerozinhos lá, você digita lá de manhã e só pega à noite, sabe? Durante a viagem. E em casa também, com minha filha, eu passo bons momentos, né? Tanto por serem momentos agradáveis e por serem muitos minutos, né? Muitas horas brincando junto com ela, que eu acho que isso fortalece ali a relação, né? Entre pai e filha. Acho que é mais interessante do que ficar muito tempo na frente da tela. E é claro, né? A criança também gosta de um desenho, então uma parte do tempo a gente vai para o digital, mas a preferência, sem dúvida, é analógica. É praia, roça, churrasco, enfim, pescaria, essas coisas.
Eu já gosto da analógica também. Gosto de ir para o mato, pescar, ir no rio, essas coisas assim. Eu prefiro muito mais do que ficar em casa assistindo filme. Gosto muito de conhecer lugares novos. Tenho até, tipo, metas de quantos lugares novos eu quero conhecer por ano. Então, é mais ou menos nesse tipo aí. Ó, que legal. Quantos lugares estão na sua meta aí para 2023? O objetivo é conhecer lugares novos. Aí eu anoto todo lugar novo que eu vou encontrando, eu vou anotando para poder, no final do ano, ver quantos lugares diferentes eu conheci. Ó, que massa. Eu tenho uma lista de viagens também, sim. Mas eu não tenho meta, não. É o que dá para fazer por ano. Que legal. Eu já vi o pessoal montando Instagram, né, de lugares assim, que aí vai colocando no Instagram privado, né? O pessoal faz muito isso. É muito legal mesmo. Eu também gosto das férias analógicas também, né? Vou confessar, quando eu era mais novo, minhas férias eram puramente digitais, né? Jogos digitais, era filme, era desenho, era não sei o quê, né? Mas a gente vai trabalhando muito com isso o dia inteiro, a gente fala assim, precisa recarregar as energias, aí tem que ser no meio analógico. Vai lá, Michele. Agora é minha vez de perguntar. Eita, E aí, galera? Controle ou automação? Reginaldo, responde aí. Putz, essa é sacanagem, né? A automação eu acho mais bonito de ver funcionando. Só que me interessa bastante, do ponto de vista da pesquisa, os desafios de controle. Fica em cima do muro, né? Automação, pronto. Leandro, você me perdoa, viu? Mas é automação também. Eu preciso responder essa? Faz parte. Eu fiquei 7 anos trabalhando com automação, né? Eu gosto de automação, assim, né? É uma área legal, é legal de ver as coisas funcionando e etc. Quando a gente vê pela primeira vez coisas grandes funcionando, né? É super 10, né? E principalmente funcionando direito, né? Porque quando as coisas dão errado, não é muito bom de ver. Mas a minha preferência, por causa dos desafios, é de controle mesmo. Eu sou time automação, porque eu gosto muito do raciocínio lógico, né? Então, a parte da construção da lógica, eu acho bem interessante, né? No controle envolve mais a parte matemática, o modelo, né? Essa parte eu acho muito interessante, mas não é que eu tenho tanta afinidade, tenho mais afinidade com a parte lógica mesmo. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é uma pergunta que só uma São Paulina pode fazer: Atlético ou Cruzeiro? Galo! Pronto, falei. Cruzeiro, com certeza. Cruzeiro é um cabuloso, né? Não tem jeito. Voltando aí, né? Ressurgindo das cinzas aí, vocês vão ver. 2-1 agora. Vou mudar de assunto. Desenvolvimento de software ou projeto do hardware? Bom, projeto do hardware, desenvolvimento de software, eu não tenho muito know-how, muito conhecimento para projeto de hardware, assim, né? Eu ainda estou tateando esse mundo ainda de projeto de circuitos eletrônicos, igual a gente está fazendo em alguns projetos aí, né? Eu tenho mais afinidade com softwares, vou no software. Michele. Essa é uma pergunta que me aperta, porque eu gosto das duas partes, sabe? Eu gosto muito de construir, de montar, mas eu também gosto muito de fazer funcionar. Então, as duas partes são muito importantes. Eu vou escolher como resposta final desenvolvimento de software, porque a automação, para acontecer, ela precisa da programação, né? Mas não descartando a parte de hardware, porque sem o hardware, o que você vai automatizar? Você precisa do hardware para automatizar alguma coisa, né? Então, é uma pergunta, assim, difícil de desempatar. Emily? Eu acho que é desenvolvimento de software também. Eu gosto muito de programação, eu acho muito legal ver, às vezes até parte de front-end mesmo, que é muito legal você desenvolver, a parte do back-end, fazer tudo aquilo funcionar, eu gosto muito. Eu fico a parte do hardware, sem dúvida, a parte do projeto do hardware. Leitão a pururuca ou peru de Natal? Estamos às vésperas do Natal, Michele.
Eu prefiro peru de Natal, com certeza. Eu não como carne de porco, então eu nunca comi um leitão ao pururuca, mas acho que eu nem teria coragem de olhar para a carinha dele e comer. Então eu vou de peru. Bom, eu como de olho fechado aquele leitão crocante, assim, ó, leitão pururuca. Como bom mineiro, eu não tenho nem dúvida nessa aí. Para mim também é leitão pururuca, viu? Eu adoro uma carninha de porco. E venceu o leitão ao pururuca por 3-1, que é o meu voto também, né? Para mim, o peru de Natal é muito seco e sem gosto, né? Eu prefiro comer o leitão ao pururuca de fora para dentro, né, Leandro? Começa pela casquinha ali e manda ver. Casquinha. É isso aí. E estou agora curioso para saber as perguntas rápidas da Emily. Vocês preferem aplicar aula prática ou aula teórica? Nossa, aula prática, sem dúvida. Com certeza, aula prática. Eu também não tenho nem dúvida. Assim, eu gosto de teoria, né? Eu devo confessar, eu gosto de teoria, mas para dar aula, entre você dar uma teoria e o pessoal ficar fazendo cara de interrogação, e você dar uma aula prática e o pessoal fazer plim na cabeça, né? Você enxergar as luzinhas acendendo é muito mais legal. Eu, há uns 15 anos atrás, eu tocava em banda, eu pensei que é a mesma diferença de quando você toca a música que você gosta, que você escuta na casa, e você toca a música que toca no rádio, sabe? Quando você toca a música que toca no rádio, ou seja, quando você aplica uma aula prática, o aluno diverte muito mais, você sente o envolvimento. Então, a música que eu preferia tocar não era a mesma que eu ouvia em casa. Ou seja, por mais que eu também goste bastante, para mim, de teoria, da aula prática é muito mais divertido. É mais legal. E eu gosto mais da aula prática, e quando as coisas dão errado, eu fico acusando o aluno que não entendeu a teoria direito, e é por isso que tá dando errado, entendeu? Bom saber disso. Tá vendo? Ó, devia ter anotado lá aquele negócio. E assim, churrasquinho em casa com os amigos, ou vocês preferem dar um passeio num barzinho assim com a galera? Essa aí pro Reginaldo tá fácil, que ele já respondeu. Mas eu vou fazer a minha aqui. A minha fica em casa mais tranquilo, principalmente quando você tem criança nova, né? A gente já tem um ambiente preparado aqui, já fica muito mais fácil. Então, sair de casa hoje em dia tá uma logística um pouco diferente, então fica em casa aí com a família. Eu também já falei que sou mais caseira, eu prefiro churrasquinho em casa, com a família e com os amigos. Eu também tenho um pouco de problema com barulho, sou meio sensível ao barulho, eu gosto de conversar e eu não gosto de ter que gritar para conversar, então eu prefiro um ambiente mais controlado. Não é tão fácil assim responder essa não, viu, Leandro? Tava pensando aqui, tanto é que eu tava caladinho esperando vocês responderem primeiro. Porque, na verdade, assim, esse momento de ir no barzinho, ali, dar uma parecida no final de semana, principalmente com a minha esposa, é um negócio maravilhoso, né? Isso é uma coisa que a gente gosta muito. Agora, o churrasquinho em casa são os momentos que eu consigo mais interagir com os amigos, sabe aquela galera que você fala, pô, esse ano nós não fizemos nada, aí faz um churrasquinho em casa, assim, é muito legal também, mas eu vou manter o voto no restaurante, no barzinho, mas, pô, 51% contra 49%. Aqui em casa a galera é bem bagunceira, então tá no bar ou tá em casa é praticamente a mesma coisa, porque aqui em casa é um caos, sabe? Junta para fazer festa e liga a luzinha tipo de baladinha na sala, é uma bagunça, é muito bom. Aí eu prefiro ficar em casa. Você prefere o bar em casa, né? O bar em casa. Entendi. Então, gente, por fim, a última pergunta, né? Um profissional que inspira vocês. Todo mundo está pensando, então eu vou começar, hein? E vou começar já roubando a ideia de alguns dos nossos entrevistados, falar, e tenho 2, pode ser, né? Acho que a Brenda falou isso no episódio 11, teve mais alguém que já falou isso já. Primeiro que eu acho que a inspiração normalmente é muito mais do que 2, né? Você procura se inspirar em profissionais que são bons nas diversas coisas. E como ninguém é bom em tudo, você acaba tendo muitas pessoas como inspiração. Eu vou citar aqui
um do ponto de vista da pesquisa, que é o que a gente, né, tem como carro-chefe no grupo Praticar, né, e também a extensão e ensino. Então, vou citar o professor Cidelmo Magalhães, que foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, né? O fato de ter sido orientador nos dois demonstra que eu gostei, né? Porque isso é quase um casamento temporário ali. É um cara fora de série mesmo, tanto do ponto de vista intelectual quanto comportamento, disciplina, né? Elegância, na forma de falar, inclusive, né? Polido, muito polido na forma de falar. Então, ele é uma inspiração. E o outro não é porque ele não está aqui, eu já ia falar, ele ia se emocionar, provavelmente, porque ele chora até com o desenho da Mônica, tá, Emily? Que é o Virgil Del Duca Almeida, que é eu não vou dizer que ele é o quarto membro, porque o último a entrar sou eu, né? Mas ele é o membro que não está aqui do Grupo Praticar, realmente é um profissional excelente, consegue aprender todas as coisas que forem para ele apresentadas, e é muito gentil e generoso com as pessoas. Então, desculpa, Michele e Leandro, não fiquem com ciúme, mas o meu segundo aqui é o Virgil Del Duca Almeida. Vai, Michele. Não, vai, Leandro. Eu tô tão indecisa, gente, eu não sei. Ai, fala todo mundo. Eu vou fazer uma listinha aqui, ó. Essa pergunta aí é um pouco... Eu não vou nem responder ela não, tá? Essa pergunta é difícil, assim, né? Que a gente fica pensando em um tanto de gente, assim, que a gente é uma composição de muita gente que inspira a gente ao longo da trajetória, né? Então, eu acho que eu vou falar alguns exemplos mais, assim, não recentes, né? Mas que no momento, assim, na minha atividade hoje em dia me inspira bastante, né? Então, vou roubar a ideia e falar dois. Vou ficar um pouco aqui também, vai parecer mais do mesmo, mas não é. Eu fiz mestrado e doutorado com o professor Agui. Ele é um cara que me inspira bastante, assim, bastante mesmo. Porque nas universidades federais, assim, institutos federais, etc., tem sempre aquela história de que professor só liga com pesquisa, então a aula dele é muito ruim, não sei o quê. E o Aguirre, para mim, é um contra-exemplo gigantesco disso, assim, que é um dos melhores professores que eu já tive e um pesquisador de altíssimo nível, assim, né? De altíssimo nível, de alta qualidade, de interação, escrita clara, fala bem claro, então é uma grande inspiração para mim. Conduta ética profissional também, excelente, né? E é uma inspiração. Agora, vou citar um segundo aqui também, que é um outro professor também, que é o professor Leonardo Torres, até foi orientador da Michele, se eu não me engano, né Michele? Ele foi meu co-orientador do doutorado, ele foi um cara que eu pesquei no corredor, falei, não, vamos interagir mais. Ele é um cara que, assim, que ele sabe o osso da teoria, que é essa teoria maluca, complicada, mas sabe exatamente qual componente que você tem que usar ali na prática, naquela aplicação específica. Ele consegue fazer esse link muito bem, como ninguém, assim, que eu já conheci melhor, assim, que eu já vi, assim, né? Sabe desde o osso da teoria até aspectos bem práticos, assim, de implementação. E além de ser extremamente atencioso, gentil com o aluno, os quadros dele também, né? Você pega ali, você pode publicar um livro com aquele quadro que ele fazia, né? Então, vou deixar essas duas inspirações aqui para mim, né? E, Reginaldo, eu não fiquei com ciúme, não. Na verdade, o Virgil, cara, é um cara fora de série aqui para mim, né? Ele certamente é uma inspiração para todos nós, né? Não é à toa que ele está sempre aí, né, no top de homenageados aí, de professores escolhidos para orientação, para tudo, né? Mesmo quando não é orientador, a gente pede ajuda, todo mundo pede ajuda para o Virgil. Ele sempre tem uma gentileza fora de série, assim, também, né? E tudo mais. Né? Mas é isso aí. Michele, já deu bastante tempo para você pensar. A gente já falou muito aqui. Pensei bastante, mas eu queria mencionar várias pessoas, porque igual você mesmo falou, Leandro, várias pessoas elas vão adicionando pedacinhos na gente, assim, construindo a pessoa que a gente é, o profissional que a gente é, né? Então, eu queria citar o professor Luiz Aguirre, que você já mencionou, que
Desde o primeiro dia que ele abriu a boca na sala de aula, eu fiquei assim, quando eu crescer eu quero ser igual ele, assim, porque a aula dele é perfeita, ele é uma pessoa extremamente educada, bom, ele é, assim, incrível. Queria citar também o Guilherme Pereira e o Leonardo Torres, que para mim foi o casamento perfeito na minha orientação de mestrado, porque eles são completamente opostos em termos de comportamento, de jeito, do lado pessoal, assim. Um é mais assim, do batidão, rapidão, quer resolver o negócio, botar a mão na massa e tal, e o outro mais comedido, mas não, vamos pensar, vamos planejar, vamos fazer as coisas com calma, né? E pensar na teoria, vamos fundamentar isso aqui e tudo mais. Então, cada um deles adicionou um lado e me inspirou, né, na minha carreira como professora e pesquisadora. Mas eu queria eleger, assim, como top de profissional que me inspira, a minha mãe. Ela não tem carreira acadêmica, não tem nem, assim, tanta formação nem nada, mas ela me inspira profissionalmente por ser uma pessoa que não desiste. Ela é uma pessoa que não para, né, o tempo todo trabalhando para fazer o melhor e sempre se reinventando e nunca desistindo. Então, eu acho que essa força que eu tenho de trabalhar e querer sempre mudar e fazer coisa diferente vem dela. Então, ela é uma inspiração muito grande para mim. Queria citar também o Virgil, com certeza, porque ele é uma inspiração, acho que para todos nós aqui no Campus Betim, porque é uma pessoa que trabalha muito e sempre pensando no benefício do outro, sempre ajudando, sempre colaborando nos projetos das outras pessoas, colaborando com os alunos, sempre pronto para atender os alunos. É uma pessoa extremamente disponível, super generoso, super gentil, né? Então, para mim, ele também é uma inspiração, mas é uma inspiração diária, que eu ainda tenho contato, tenho privilégio de ter o contato e ser parceira dele. Tá aí, a Michelle contou as 17 pessoas que inspiram ela, muito bem. É difícil, é difícil. Vamos confessar, essa pergunta é bastante cruel. E a gente vai direcionar ela para a Emily agora, né? Nossa. Bom, desde o ensino médio, no caso, né, eu tive muitos professores que me inspiraram muito, mudei muito desde o ensino médio, tipo, questão de pensamento e tudo mais. Mas, assim, além das pessoas que me ajudaram, tipo, o Virgínia me ajudou em muitos projetos também, ele estava sempre disposto quando eu precisava de alguma coisa, de dúvida de programação, essas coisas. Mas a primeira pessoa que me fez, assim, realmente abrir os olhos para a área da automação mesmo, para a área de programação, de PLC, foi a Michelle. A Michelle foi um dos primeiros passos, assim, que me fizeram falar assim, não, é automação, é aqui que eu vou seguir. E, posteriormente, depois que eu entrei na Fiat, que eu comecei a ver tudo que a Michelle ensinava na aula lá no chão de fábrica, eu conheci a Yasmine, que hoje é minha chefe também. Ela foi, tipo assim, um passo da minha carreira profissional que me fez crescer demais, que me fez entender o que é programação, como eu penso, como eu devo mexer nas coisas. E o intermediário, que foi o Eli. Ele foi a primeira pessoa que me treinou na Fiat. Ele tem 35 anos de Fiat e tudo mais. E ele que me abriu a ideia, tipo, para como funcionam as coisas. Tem um apelido, Emily? Oi? Tem um apelido? O Eli tem um apelido no chão de fábrica? É o Eli Cabeção. Ah, muito bem, Eli Cabeção. Um cara sensacional. Eu lembro dele demais. O Eli eu o conheci na época que eu era supervisor do Senai, que ele me levou um sobrinho para conhecer as instalações do Senai, para conhecer que curso tinha. E aí ele me pegou no horário assim que eu estava com uma certa disponibilidade, eu passeei com esse sobrinho dele nas instalações, e aí ele ficou grato por isso, eu nem sabia, nem lembrava. E aí quando eu entrei na Comal, o Grupo Fiat, e eu encontrei com ele, ele falou, eu lembro de você foi extremamente generoso comigo lá,
Então, o que você precisar aqui dentro de mim, você pode contar comigo. Mas eu sei que não era por isso. Ele é generoso com todo mundo mesmo. Ele merece essa menção que você fez a ele aqui. O Eli Cabeção é nota 10. Tomara que esse vídeo chegue a ele. Pelo menos esse finalzinho ele assista, porque ele merece. Então, gente, foi muito boa a entrevista, né? Então, eu quero pedir para vocês fazerem suas considerações finais. Eu acho que a entrevista foi meio longa, então, da minha parte, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se você está assistindo, né, ainda no final desse ano, e se você está assistindo isso no futuro, né, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Siga o Grupo Praticar nas nossas redes sociais. Isso é com a Michele. Fala aí, Michele. Eu não sabia que no último episódio era o episódio que a gente chora, mas, enfim, respirar fundo. Muito obrigada pela audiência de vocês nesses 12 episódios. Espero que vocês continuem nos acompanhando no próximo ano, que tenham um excelente final de ano, né? E a mensagem que eu queria dizer, né, deixar não desistam, né? Sempre persistam e procurem a ajuda dos seus professores. Porque nós estamos falando aqui como professores que somos, que os professores eles estão sempre dispostos a ajudar. Então, externem suas preocupações, procurem ajuda sempre que tiverem dificuldade, porque nós estamos aqui para tentar ajudar vocês a passarem pelas dificuldades que sabemos que são muitas. Então, é isso. Bom final de ano para todo mundo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Emily. Obrigado, Michele. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Vigil, que também tem trabalhado aí nos bastidores. Deixa eu fazer uma menção aqui para a Vivian também, né, que ajudou a gente, principalmente no episódio lá que a gente fez ao vivo, né? Esse ano foi bastante aprendizado com o Praticar Conecta. A gente foi aprendendo a pilotar com o avião voando, né, nesse projeto. Mas eu acho que os resultados até aqui foram muito bons, principalmente em termos de aprendizado, assim, de como tocar um programa que tem uma data específica para ser, uma periodicidade específica para ser colocado no ar, né? Isso é um desafio também, né, para a gente com a infraestrutura que a gente tem. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse e em outros episódios. Se você não assistiu outros episódios, confere lá. Muito obrigado aí. Tudo de bom, um bom ano novo. Se você já está no ano novo, então um bom ano, boa continuidade aí. E não desista, né? A dica da vida ali do Reginaldo, que é nunca desistir nunca, da Michele e a Emily também aí, tá aí com a gente para contar isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau.